Bom dia! Agradeço a Deus aí pela presença de vocês. A gente teve aí demos uma pausa aí, né, na nossa escola dominical. Foi necessário parar um pouco as atividades, mas entendemos que agora sim é o momento da gente retomar, né? Daqui a pouco, com a ajuda de Deus, né, essas restrições vão encerrar, a gente vai voltar, né? Mas a realidade é que o mundo que a gente vai voltar não é mais o mundo que a gente conhecia. Então a gente precisa estar adequado, né, à realidade que a gente vai encontrar externa. E nada mais promissor, nada mais seguro quanto para isso do que a própria palavra de Deus. Somos cristãos e a nossa fé, o nosso pensamento, a nossa vida precisa estar baseada na palavra de Deus. E é isso que a gente vai propor aqui, uma discussão, né? Como eu estava falando até com o Léo, a ideia não é uma discussão filosófica, mas a gente entra num assunto que discorre a questão do pensamento, mas no dia a dia, no decorrer, na verdade, da aula, a gente vai destrinchando isso daí para a gente entender o que é essa questão da visão cristã de mundo. Né? O Léo já disponibilizou aí no chat. Fala, Alessandra, bom dia. O Léo já disponibilizou aí no chat um link com o PDF da nossa aula. Né? Ali tem os tópicos que a gente vai comentar, que a gente vai debater. Aí eu gostaria que vocês baixassem aí, né, para vocês irem acompanhando, né? E nós vamos conversando, vamos desenvolvendo esse tópico aí. Queria que a gente começasse, então, né? Gostaria de pedir ao pastor Daniel, né, que está nos honrando aí com a presença, ele, a irmã Rosana, que estivesse orando, abrindo esse momento aí para que Deus abençoasse, né, esse momento de estudo da palavra dele. Pastor, está contigo. Senhor, graças te rendemos, Senhor, por mais amanhã deste domingo que consagramos dia do Senhor. Graças te rendemos pelo sono que tivemos, pela noite, pelo sono reparador. Graças te demos, Senhor Deus, por abrir os olhos e poder ver um novo dia, as misericórdias ser renovadas sobre nós. E agora vamos separar esse tempo, Senhor Deus, para a dedicação do ensino da tua palavra, a Escola Bíblica Dominical, que é de extrema importância para os dias atuais. Sempre foi. Queremos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração para a compreensão. E aí, a proposta não é uma discussão filosófica, mas uma questão prática, uma vivência, porque Tiago nos orienta a não apenas estudar. Tiago vai nos orientar que a gente precisa estudar, mas viver a tua palavra. Porque se a gente apenas estudar e não viver, não faz sentido. Por isso, Pai, ilumina a nossa mente, para que possamos compreender, não como filosofia, mas como ensinamentos práticos para a nossa vida do dia a dia. Nosso irmão Cássio, responsável por este trabalho, dê a ele a tranquilidade no coração, para que ele, usado por ti, possa sair da sua boca as palavras vivas para a edificação do teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E desde já quero agradecer a todos a presença. Deus abençoe e uma boa aula. Deus abençoe. Estava com saudade disso, né? Uma boa aula. Amém, amém. Então, meus irmãos, para a gente seguir, né, esse estudo, essa aula, tem duas recomendações. Uma, o que eu queria pedir? Que a gente fechasse o microfone, né, e só abrisse no momento que fosse fazer comentários. Né? À medida que a gente for lendo, a gente vai abrir para ser feito comentários, né? Como é comum nosso, a nossa aula sempre é participativa. Então, você vai poder comentar, perguntar, a ideia é essa mesmo. Né? De repente, a gente vai falar de alguns tópicos, né? ou conceito um pouco complicado. Assim, não sei se seria complicado, mas não comuns no nosso dia a dia. Eu acho que é esse o termo melhor. Então, assim, ao momento que... Cássio, isso aí não ficou claro. A gente vai procurar aqui esclarecer, o Léo, né, vai estar nos apoiando aí também.
Então, essa é uma questão. Fechar o microfone, só abrir no momento que for comentar ou falar, para não ter interferência. A segunda questão já está disponível aí no chat, né? Tem uns risquinhos aí em cima, que é do chat. Você pode baixar, né, o estudo aí no teu celular, no teu computador, para ir acompanhando o que nós iremos fazer, o que nós iremos falar. Aí, a previsão, também é importante falar, a previsão, né, como os nossos estudos acabam rendendo sempre um pouco mais, né, é mais do que, por exemplo, as pregações de terça e quinta, então a previsão é para encerrarmos no máximo às 11h30. Então, a gente vai tentar fechar dentro desse tempo, né? E depois a gente também vai estar disponibilizando um questionário sobre o que a gente conversou, sobre o que a gente estudou. A ideia é que esse questionário ele é bem, como é que se fala? Ele é sigiloso, ou seja, a pessoa não precisa se identificar para falar ou para descrever o que entendeu, mas é para a gente, sim, serve de parâmetro para a gente ver se está sendo o conteúdo está sendo bem passado, né, para entendimento de todos. E não tem problema nenhum, né, a gente, a hora que for entendendo que não, ficou complicado, a gente volta no assunto de novo, porque é importante, e no desdobrar vocês vão entender por que a gente precisa discutir, né, cosmovisão cristã. Então, eu gostaria de chamar o nosso irmão Léo, que vai estar aí cantando um louvor, e depois disso a gente segue com o estudo propriamente dito. Amém. Bom dia a todos, a quem eu ainda não falei. Bom dia, pessoal. Como palavras do pastor, né? Como que é bom a gente ter esse momento aí, mesmo que seja remoto, mas é um momento de comunhão. É um momento em que a igreja está reunida. E a gente pode colocar aí até países da Europa, porque o Taiser está presente, ele está representando a Igreja de Jesus Cristo na Europa. Então, vamos começar com louvor de adoração, porque adorar a Deus é muito bom. Vamos cantar uma canção conhecida por todos nós da Igreja Betânia. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como está, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem,
Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Amém, aleluia. Louvado seja Deus. Pode continuar aí, Cássio. Glória a Deus. Essa é a hora da adoração. E vamos realmente adorar o nosso Deus também, conhecendo Ele à medida que o Espírito Santo, né, nos revela a Cristo, nos faz conhecer a Cristo e transforma a nossa mente na mente de Cristo. Tendo dito isso, vamos começar lá no nosso texto, lá no primeiro parágrafo, né, a primeira pergunta que a gente faz aqui: o que faremos? Né? O que faremos nesse período? Qual é a proposta desse estudo? Né? Então, assim, será uma série de debates sobre como viver uma cosmovisão cristã. A princípio, né, a gente coloca ali, eu coloquei no texto, antes precisamos entender o que é cosmovisão. Dispensando a apresentação do termo, ou seja, a ideia não é desenvolver a origem do termo, que vem do alemão, né, que foi a primeira vez que foi cunhado esse termo, cosmovisão, vem do alemão, e eu não vou fazer falar a língua, o termo que é, porque eu não sei expressar ele, é alguma coisa assim, então não vou fazê-lo, mas dispensando essa ideia do termo, cosmovisão é a visão de mundo que temos e que essa visão age no coletivo. Ela é um compromisso do coração. Eu gostei muito desse termo, né, no qual eu ouvi do pastor Jonas Madureira, né, e eu acho ele muito interessante. Por quê? Aí eu cito os exemplos. O socialismo, né? Quando a gente vai falar sobre cosmovisão, a gente está falando o quê? Aquilo que o nosso coração se inclina dentro de uma visão de mundo, tá? Ou seja, aí eu entro, por exemplo, socialismo é uma cosmovisão. A gente não está querendo dizer se está certo ou se está errado. A gente está dizendo que é uma forma de se ver o mundo, né? Assim como o liberalismo. Direita, esquerda, são cosmovisões políticas, e assim por diante. Então, assim, à primeira vista, quando a gente vai falar de cosmovisão, a gente está falando da forma que se vê o mundo. Então, até mesmo dentro da cosmovisão bíblica, né, a cosmovisão, cristã, existem cosmovisões distorcidas. Então, assim, a intenção do nosso estudo e do nosso debate é a gente propor umas bases para que a gente comece a seguir uma cosmovisão genuinamente cristã. Essa é a ideia. Então, assim, repetindo, cosmovisão é a forma que nós enxergamos o mundo, sendo que ela é um contexto coletivo. Ela não é algo que... Desculpa aí, gente, mas eu moro de frente para a rua, então vai ter cachorro latindo, gente buzinando, enfim. Ela é algo que nós olhamos para aquilo e o nosso coração se inclina, né? Quando a gente, por exemplo, poxa, eu prefiro, sei lá, música à pintura. É a nossa cosmovisão, entendeu? Por quê? Porque a música já está estabelecida nesse mundo, né? Já existe a forma musical e a gente só acessa. Alguns inclinam para um lado, outros para outro. Um inclina para rock, outro inclina para música clássica. Mas a música é uma cosmovisão. Cada um vai dentro do seu compromisso do coração. Até aqui, essa explicação ficou... Deixa eu aceitar aqui, irmã. Essa explicação, até então, está clara para vocês sobre o que é cosmovisão? Estou conseguindo explicar bem? Certinho aí, Marcão? Beleza, então.
Então, vamos seguir. Só comentar aqui, a irmã Sueli, que acabou de entrar. Irmã Sueli, seja bem-vinda, bom dia. No chat aí, na parte tem uns risquinhos aí, que é onde você pode digitar e escrever coisas. Ali tem um link, um endereço para você poder baixar no seu celular a aula que a gente está estudando, né? Vai baixar o arquivo que tem o texto. Então, pode ir acessando lá e baixar esse arquivo para você poder acompanhar a nossa leitura. Aí, vamos lá. Nós falamos que a cosmovisão é algo que age no coletivo e é um compromisso do coração. Dentro disso, a gente precisa distinguir do que é a nossa percepção individual de mundo. Eu gostaria que... Quem pode ler para a gente? André, pode ler para a gente essa primeira parte aí? Esse veja uma coisa. Lê aí para a gente até o primeiro ponto, por favor. André? Acho que travou, hein? Travou lá. Travou. Pode ler aí para a gente, Taiser? Veja, uma coisa é a forma como nós percebemos o mundo. Essa é individual. E, em geral, nunca conseguimos aprender na totalidade a visão de mundo de alguém. Continua? O seu Abre tá seu mutado, áudio, Cássio. Seu áudio tá fechado. Foi mal aí. Não, dá uma pausa aí. Fica nessa parte, mas dá uma pausa para a gente explicar mais um pouquinho. Então, o que eu quero dizer com isso? É a forma de como nós percebemos o mundo e essa individual. E, em geral, nunca conseguimos apreender na totalidade a visão de mundo de alguém. Ou seja, por mais que a gente goste da mesma coisa, a gente nem sempre vai entender completamente o que passa no coração do outro. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala de percepção individual, né, como eu percebo as coisas, vamos usar um exemplo. Imagina uma pessoa que é daltônica, uma pessoa que tem a visão normal e uma pessoa com essa visão aí com esses... Como é que é o nome daquele negócio? Binóculo cheio de tecnologia, que consegue ver consegue enxergar com infravermelho enfim, seja mais completo. Então, essas pessoas olham para uma coisa, uma determinada coisa, um vaso. Cada um vai enxergar e vai perceber aquele vaso de uma determinada cor. Por quê? Porque mesmo que a luz seja única, a variação, né, muscular ou o complemento que existe nos olhos da pessoa faz com que ela perceba aquilo de forma diferente. Então, quando eu falo de percepção individual, a gente não consegue uma unidade. Cada um sente, percebe e apreende o mundo de uma certa forma. Continua aí para a gente, Taiser. Por exemplo, nesse momento, o que está escrito, ou o que estou falando, você está adequando a sua percepção das coisas para compreender. Continua? Pode continuar. Agora, a cosmovisão é a visão de mundo que nos une, no nosso caso, o Evangelho. Por isso, a cosmovisão é coletiva. Ela não depende de nós, mas sim somos construídos em cima dela. É por isso que, sendo ela bíblica, precisa ser integralmente bíblica. Senão, ela se torna apenas mais uma filosofia religiosa. Exatamente. Aí a gente já chega no cume, né, no auge daquilo que a gente quer discutir. Porque, como eu falei, o que eu tô dizendo agora, né, o que eu estou
argumentando, o que você está lendo, o que está no texto, você vai ajustando para dentro da sua percepção de vida, para a forma, né, que você percebe, lê, entende, vive. Então você vai adequando a sua realidade. E a cosmovisão, né, como está aqui, né, só que a cosmovisão ela é algo maior, ela é algo que não está em nós. Imagina um outro exemplo. Um supermercado. Tem lá a prateleira, sei lá, dos produtos de limpeza. Imagina que a cosmovisão é a prateleira dos produtos de limpeza. E a sua percepção individual é a marca do produto de limpeza que você vai querer levar. Ficou claro assim? Não sei se complicou ou dificultou mais. E aí? Beleza, vamos seguindo. Então, assim, como a gente, né, é cristão, a gente que declara que Cristo é o Senhor da nossa vida, mais do que declarar, isso precisa também estar no nosso coração e na nossa forma de viver. E aí é que só vai fazer sentido, né, para nós e para as pessoas que veem a gente, se a nossa cosmovisão for genuinamente cristã e ela for integralmente cristã. Ou seja, se ela cada vez mais se adequar ao que o Evangelho diz. Por quê? Porque no normal, isso é todo mundo, isso é natural do ser humano. A nossa tendência é puxar coisas da cosmovisão cristã que se adeque ao que a gente compreende, ao nosso coração. Só que não é isso que o Evangelho propõe. O Deus que o Evangelho propõe, o Cristo, ele é sobre todas as coisas e preenche todas as coisas. Então, para que a gente tenha essa visão do Cristo real que o Evangelho nos mostra, a gente precisa, nós, chegarmos a ele. E não o contrário. Não como se fracionássemos, né, Cristo, pegássemos pedaços de Cristo para a nossa realidade. Não funciona. Isso não existe. Aí, vamos lá. Por isso, a nossa cosmovisão é coletiva, ela não depende de nós, mas sim, somos construídos em cima dela. É por isso que ela, sendo bíblica, precisa ser integralmente bíblica. Beleza. Aí já entra o problema da questão. O problema está no fato que a cosmovisão não bíblica ou humanista, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Cosmovisão não bíblica, ou seja, humanista. O nosso dia a dia, as novelas que a gente assiste, os filmes que a gente assiste, todos eles nos ensinam um modo de viver independente de Cristo. E isso é a questão, é essa a questão. Porque a gente professa uma fé, a gente lê o que está aqui, a gente ora, só que a prática da nossa fé, ela é fragmentada. Em algumas coisas, a gente age realmente como cristão, e outras a gente age como natural, como pessoas naturais. O que eu quero dizer como pessoas naturais? Como pessoas que não têm Cristo. Não é comum a gente, no nosso meio, dizer: ah, não, isso aqui é a parte secular, né? Isso aqui é a parte espiritual ou religiosa, ou enfim, da igreja. E não existe isso, né? E é isso que a gente vai discutir, o problema que isso causa. Porque à medida que a gente fragmenta isso, à medida que a gente, né, divide essa visão, a gente está dizendo o seguinte, na prática, a gente está dizendo o seguinte: Cristo é Senhor disso, mas não é disso. E isso é um problema. Por quê? Porque o Cristo que, como eu falei, o Evangelho nos ensina, ele é Senhor de todas as coisas. Se a gente está adorando, louvando um Deus que
é Deus só de uma coisa e não é de outra, não é o Deus que a Bíblia apresenta. Não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Beleza? Até aqui. Beleza. Tá tranquilo? Tá ok? Tranquilo. Vamos seguir, então? Então, beleza. Eu queria que alguém lesse para a gente essa segunda parte aí, essa parte aí que vem depois. Ó. Tiago, em sua carta. Quem pode ler para a gente? Alguém lê aí para a gente? Então, vou indicar. Né? Façam fila, não precisa vir todo mundo de uma vez, não. Presbítero Marcos, lê aí para a gente, por favor. Tem que soltar, tem que destravar o microfone. Ah, agora foi. Deixa eu te falar, Cássio. Eu estou com um problema aqui no meu celular. Eu não consegui baixar o link da apostila. Tá bom? Ah, tá. Eu estou só tá? É um probleminha no meu celular. Não, sem problema, sem problema. Pastor, pode dar essa moral aí pra gente? Pastor? Estou tentando ler aqui o tamanho da letra. Também tá ruim? Não. Tamanho da letra. Estou me aproximando aqui para... Tiago, em sua carta, no capítulo 2, versículo 14, retrata muito bem um conflito de percepções individuais sendo solucionada pelo cosmovisão bíblica. De um lado, tem o que acha... De um lado, tem um que acha que só a fé vai resolver. Do outro, tem alguém que poderá perder a fé, pelo fato de estar necessitado do irmão de orar. Do irmão só de orar. Como se corrige isso? Agindo, pois a fé sem obras é morta. Mas, ao contrário, também não corresponde a uma cosmovisão bíblica. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Beleza. Então vamos lá, para a gente entender o que foi lido aqui. Vamos abrir lá em Tiago 2, versículo 14. Livro de Tiago, capítulo 2. Falar nisso, seja bem-vindo, Tiago, que está por aí. Não estou vendo, mas eu sei que está aí. Tá aí. Fala aí, filhão. Quem entrou depois aí também, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. No chat aí, no bate-papo, está o link para poder baixar a apostila do que a gente está discutindo, tá? Então, fica à vontade, pode ir lá baixar. Esse texto que a gente citou, de Tiago 2,14, é bem conhecido, que é quando ele vai discutir a fé sem obras é morta. Então, ele diz assim, ó, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem obras, mas não tiver fé? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós dizer-lhes, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O que isso, dentro do que a gente está discutindo, qual é o contexto disso? Tiago está dizendo o seguinte, beleza, você tem fé, você é cristão, você se assume como cristão, bonito. Aí você encontra um irmão que está passando fome. Aí você chega para ele e fala, meu irmão, que Deus te abençoe, né? Que Deus alimente o seu estômago, e você vira as costas e sai. Ou seja, a sua fé, né, ela não é linkada com as obras, ou seja, o que você fala não condiz com o que você faz. E isso é um sinal de fragmento, de cosmovisão. Isso é um sinal de que a nossa percepção, a nossa vida cristã, embora, poxa, a gente não roube, não mate, seja legal, mas ela está fragmentada, ela não está integral, ela não é integral, entende?
É essa a ideia. Então, o Tiago vai dizer o seguinte: beleza. Se eu não estou te vendo. Perdão. Eu não estou vendo a tua imagem. Quem? Minha? Eu. Tu. Ué. O pessoal tá me vendo? Legal? Eu também não estou vendo, não. Aparece som. É que eu tô aqui de... Aqui eu tô meio vendo. ninja. Tô meio ninja. Aqui parece normal, não cliquei em nada, não. Mas beleza, então vamos seguir. Então o Tiago vai dizer, uma pessoa cristã que tem uma percepção de mundo. Ela acredita, tal, ora, mas não age. Aí ela vai falar de outra pessoa que tem a necessidade, mas que a visão fragmentada desse cara aqui, que orou, mas não deu comida, vamos botar assim, né, traduzindo, né, de forma mais simples, o cara que orou e deu comida, a fé fragmentada dele vai atrapalhar a fé desse cara que tem necessidade. Percebe? Então, assim, acaba virando duas pessoas com percepções diferentes de um mesmo problema e que não se resolve. Aí Tiago vai dizer o quê? Gente, a fé sem obras é morta. Ou seja, a cosmovisão cristã diz que não é só falar, é agir. Cristo, quando fala, o amor de Cristo, o amor de Jesus, ele não foi só um cara que pregou o amor. Ele agiu, ele amou. Ele amou pessoas. Ele não só, gente, amo vocês tudo aqui, ó. Fez coraçãozinho. Não, ele agiu. Ele, mas você tem que largar os seus pecados. Vem cá, eu vou curar você. Entende? É essa percepção que Tiago quer passar nesse texto. Que não adianta só você perceber as coisas de uma forma e não adianta o outro perceber de outra forma. Se a base não for Cristo, os dois estão errados. Por isso que não adianta a gente também pender para o outro lado e só fazer obra social, por exemplo. Por quê? Porque se a gente leva alimento, ajuda, dinheiro, mas não leva Cristo, a gente também não está fazendo diferença nenhuma. Entende? Uma coisa é linkada na outra. E é isso que a gente precisa começar a considerar na nossa forma de pensar e viver o Evangelho. A gente precisa não ser só ou de pensamento ou só de ação. A gente precisa ser de pensamento e ação. Entende? Tá legal até agora? Cássio. Oi. É interessante que Tiago está corrigindo o problema da tradição. Porque era o comum da tradição. As pessoas chegavam pedindo, você não tinha nenhum vínculo com essa pessoa, você abençoava e mandava a pessoa embora. Mas só que em Jesus isso já muda. Só que as pessoas continuam fazendo a tradição de orar e mandar embora. Né? E aí, não, agora não, agora é diferente. Se você tem, você não pode mandar embora sem ajudar. E às vezes a gente faz isso, Cássio, de forma natural. Se a gente não tiver cuidado, esse texto de Tiago vai acontecer com a gente de forma natural, sem a gente perceber. Primeiro, no meu tempo, na correria, eu olho para outros assim, procuro a igreja, procuro o pastor, procuro a junta diaconal. Eu acabo não me envolvendo no problema. O que o Tiago está fazendo, essa cosmovisão, ela precisa ser coletiva, não pode ser só da junta diaconal, do líder, do pastor, não. Tem que ser agora da igreja. A igreja precisa viver isso. A igreja precisa orar e a igreja precisa compartilhar. A igreja precisa ajudar. Por isso que é interessante que lá no início você falou sobre essa questão. Esse coletivo precisa viver isso. E o que a gente percebe é que parte compreende dessa forma e parte não quer compreender. Porque para compreender isso, você precisa de uma dedicação, você precisa abrir mão de algumas coisas. Tal. Essa cosmovisão, ela é muito mais assim, abrangente, muito mais realista, muito mais prática do que apenas... E eu gostei da questão filosófica, né?
Não, o que acontece na igreja é filosofia. As pessoas falam de amor, falam de paz, mas que no dia a dia não acontece. Então, quando o Tiago está fazendo isso aqui, a fé, se não é morta, é porque já naquela época as pessoas estavam baseando as suas atitudes na tradição, as pessoas chegavam, mas não tinha vínculo, não conhecia, as pessoas mandavam embora. E o Tiago diz, olha, agora não. Se você tem que ajudar. É muito interessante essa percepção no coletivo. Sim. Verdade, pastor. E acrescentando nisso que você falou, a questão por que é, sim, um debate filosófico na ideia de que a gente precisa refletir sobre isso. Né? Porque, muitas das vezes, é como o senhor falou, a nossa visão cristã ela é externa. Ou seja, eu não me analiso, eu não pondero as coisas. Por que eu ajo assim? Eu não paro para pensar. E isso é um problema. A gente precisa entender quem nós somos, o que nós somos, por que nós agimos da forma que agimos. É importante a gente ter essa compreensão, que aí sim a gente começa a entender não só o que Cristo fez por nós, mas o que o Espírito Santo está fazendo em nós. E é importante a gente olhar para isso. Oi? Alguém falou alguma coisa? Desculpa, não escutei. Amém. Amém. Sei que não aparece aqui não, mas amém. É mas vamos lá. Sueli. Ô Sueli. Tá aí, tá aqui. Já vi. Então vamos lá, vamos seguindo. Então aqui, cadê Tiago? Aí leu essa parte de Tiago. Então, assim, a gente vai chegando no final da primeira parte, né, da nossa aula, que vai falar sobre isso, que fala sobre cosmovisão, ou seja, qual é a necessidade disso? Por que eu preciso enxergar a minha vida cristã de forma integral? Por que eu preciso olhar, entender que eu preciso chegar nela e não fragmentar ela e trazer para mim? Alguém já quer começar a falar alguma coisa sobre isso? Sobre o que está entendendo? Né, o pastor já deu ali a sua pontuação, muito importante, que é justamente isso, né, da gente sair da teoria, como ele fala bastante, né, e a gente gosta desse termo, unir a ortopraxia com a ortodoxia com a ortopraxia, ou seja, eu penso e faço, né, eu não só não é só uma forma contemplativa o meu cristianismo, né? A minha vida cristã não é só né? Não é só meditação e tal, é ação. Ela me transforma para eu agir. Beleza? Quem quer falar alguma coisa? Léo, quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário, na verdade um breve comentário, exemplificando um pouco do que você quis dizer com a cosmovisão e levando para uma perspectiva meio que coletiva, né? Um exemplo de o que significa mais ou menos a cosmovisão no aspecto coletivo. Por exemplo, levando em consideração a pessoa de Jesus, a gente está diante de Jesus Cristo. E a gente sabe que existem muitas religiões que acreditam na pessoa de Jesus, só que com visões diferentes. Ou seja, o prisma de cada religião, que eu vou dar um exemplo aqui, vou usar 3 religiões de exemplo, eles pensam e olham para a pessoa de Jesus de forma diferente. Por exemplo, eu tenho um muçulmano, eu tenho um espírita kardecista e eu tenho um cristão, seja ele evangélico, protestante ou católico. Beleza? O evangélico, o protestante e o católico estão no mesmo prisma. Eles enxergam Jesus Cristo como o Filho de Deus e o próprio Deus encarnado. O muçulmano enxerga Jesus Cristo como um profeta apenas, mas ele não é o Deus encarnado. E o espírita kardecista enxerga Jesus Cristo como um profeta, como filho de Deus, mas ele não é o Deus encarnado. Esse é um exemplo de cosmovisão que o espírita tem uma visão, o muçulmano tem outra visão e o cristão evangélico, católico, protestante tem uma outra visão da pessoa de Jesus. Aí a gente entra naquela pergunta: quem está falando a verdade? Qual está certa? A gente vai olhar para Jesus. Qual é a maior fonte de informação que a gente tem de Jesus?
é a Bíblia Sagrada. Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem diz que o Verbo se fez carne? É o cristão evangélico, é o católico, não é isso? Não é o protestante? Não são esses que dizem que Jesus é o Verbo, que o Verbo, o Deus, se fez carne e habitou entre nós? Então, sendo assim, a visão de mundo do católico, do evangélico, do protestante, conforme a Bíblia diz, está mais próxima da verdade do que um muçulmano diz, do que um espírita kardecista diz. Eu estou querendo dizer o seguinte: para tudo existe uma verdade absoluta. A verdade nem sempre, aliás, a verdade ela não é relativa, ela é absoluta. Porém, a cosmovisão, quando a gente olha para a cosmovisão cristã, que é a que o Cássio está explicando para a gente, não é meramente uma religião, não é meramente uma filosofia, mas na verdade é quando a gente abraça essa visão, isso vai determinar a forma que nós vivemos no mundo. Se nós abraçamos o que Jesus falou para a gente, de amar, de levar a justiça, de fazer a fé, de ter a fé e a obra como um complemento, isso vai determinar as nossas ações no dia a dia. Se eu entendo que Jesus é uma pessoa que aceita o meu arrependimento e a minha confissão, e eu entendo ele como Deus, eu vou confessar os meus pecados a Deus. O muçulmano já não vai entender, porque ele não entende que Jesus é Deus, então ele não vai falar isso para Jesus, não vai falar isso para Deus. O kardecista da mesma forma. O kardecista ele vai olhar para os exemplos legais de Jesus, vai entender que ele foi uma boa pessoa e tal, mas ele não vai ter essa capacidade de entendimento e falar: eu preciso me arrepender e confessar os meus pecados a Deus, porque a visão de mundo dele é diferente. É só até aqui. Foi um exemplo mesmo. Muito boa a colocação, cara. É exatamente isso. Exatamente isso. Eles estão falando da mesma, tecnicamente, historicamente, da mesma pessoa. Mas, na sua prática, não é. Entendeu? Aí, tipo assim, ficam pessoas falando o mesmo nome, só que com funções, vamos botar assim, totalmente distintas. Não é a pessoa de Cristo que o Evangelho anuncia. E se nós, o Cristo que a gente crê, o Cristo que a gente confessa, é o Cristo que está na Bíblia, e que esse sim é o Deus Todo-Poderoso, só deve a nossa cosmovisão ser integralmente bíblica. Percebe como é que isso é necessário, a gente fazer essa avaliação? Porque, por mais que a gente fale, não, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus, na integralidade, muitas das vezes a gente não segue exatamente o que está escrito. E é o que o Léo propôs. É tipo assim, a gente precisa o Cristo real. A gente realmente poder não só anunciar, mas viver com esse Cristo real. E essa visão do Cristo real, ela precisa ser em todas as áreas. Ela precisa ser, quando eu falo integral, é tipo assim, é tudo. Não é só uma parte, é em tudo. Beleza? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? A gente pode seguir. Fala, Marcão. Então, só lembrando que, trazendo mais informação, vocês estão me escutando bem? Tá, beleza, então. Só trazendo mais informação, nesse contexto de cosmovisão, né? Se falou-se do mundo, né? De um mundo no início da Cássio, e depois o Léo ele trouxe o prisma, né? E a cosmovisão. Então, é o seguinte, tudo está correlacionado ao tempo, né? Não é verdade? O nosso pastor, ele fala o seguinte, eu não vou falar que ele falava não, porque ele fala o seguinte, nada é novo, né? Nada é novo. As coisas só se repetem. O que eu estou tentando dizer é que Deus ele tem a sua cosmovisão e o seu prisma, né? Foi o que o Léo falou, só trazendo mais informação. E quando Deus ele exerce o seu prisma, o seu cosmo, ele está fazendo isso continuamente, né? Porque
Deus, na sua cosmovisão, ele enxerga o passado, o presente e o futuro numa ótica só, num prisma só, né? Então, como o nosso pastor Daniel fala, ele não sabia que tudo isso ia acontecer agora, né? O problema da pandemia, e série de coisas que vem acontecendo no mundo. Claro que sim, claro que ele sabia, né? Só que é o que o Cássio também falou, ele nos deixou a Bíblia para nós nos prepararmos, mas nós nos prepararmos lendo a Bíblia e tendo fé. Até porque o livro de Mateus diz que nós ouviríamos falar de guerra e rumores de guerra, mas que era para nós não ficar atônitos ou nós não se alarmarmos, porque isso ainda não seria o fim. Então, quer dizer, muitas coisas ainda há de acontecer. E o mais interessante que a cosmovisão cristã, como, por exemplo, nós podemos citar o mundo que Deus criou, né? O que também traduz a cosmovisão é nós procurarmos, tentarmos enxergarmos igual Cristo enxergou. É uma forma também de... Né? E Deus, na sua cosmovisão, ele criou o mundo há bilhões de anos atrás, não é verdade? E uma coisa muito interessante também é que ele trouxe à existência todas as coisas, né? Com sua sabedoria e o seu próprio propósito, não é verdade? O próprio Salmo nos diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala que se ouça a sua voz. Salmo 119, versos 13. Então, Deus ele exerce a cosmovisão continuamente, né? Mas aqueles que buscam a Deus lendo a palavra de Deus, né, nós nos preparamos para quê? Para exercer a nossa fé, mas não somente a nossa fé, mas a nossa fé também com a obra, porque é aquilo que diz no livro de Tiago, né? Então, nós devemos o quê? Levar o alimento, né? Mas também levarmos o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, né? Eu fui diácono há 23 anos e sempre aprendi dessa maneira, né? E muitas experiências eu passei, muitas situações com relação ao fato de você ter também a prática, né? Você ter o foco, mas você também ter a visão, né? Eu só queria trazer essa palavra com relação à cosmovisão de Deus e o prisma dele, né? Valeu, Cássio. Prossegue aí. Valeu. Eu só queria pedir aos outros irmãos que, quando não estiverem falando, para fechar o microfone, que aí não fica dando ruído, beleza? Só dentro disso aí que você falou, né, Marcos? E a realidade que a gente vive. A gente está aí nesse pandemia, a gente está nesse... ainda continua, tem alguém com o microfone aberto. Dentro desse meio, né, dessa situação que a gente está, da pandemia, e qual é a realidade disso? Poxa, e agora? E a gente tem visto cristãos, e a minha preocupação é justamente a gente integralizar essa visão, justamente por causa disso. A gente tem visto cristãos desesperados com esse momento. E, gente, não é só o fato de que, não, Jesus anunciou que isso ia acontecer. Ele já sabia, sim, mas ele não só sabia, como a cosmovisão cristã, a Bíblia nos ensina que ele determina todas as coisas. Agora, o porquê, como, muitas das vezes ela não se preocupa em explicar. E isso tem a ver com a fé. Isso tem a ver com o Espírito Santo habitando em nós, que faz, mesmo que, lembra de Abacuque? Ainda que o fruto da oliveira minta, mesmo que a vide não floresça, mesmo que não haja vaca no aprisco, mesmo assim, eu vou continuar confiando em Deus. E é essa a realidade que a gente está vivendo. Né? Que, ainda que tudo isso, sabe? Cara, mas é muito louco. Mas Deus não só determinou, como tem controle total sobre todas as coisas. E é isso, e é essa
integralização, essa visão integral do Evangelho que a gente precisa ter para nos dar segurança em dias como esse. Beleza? Vamos seguir, então? Aí aqui a gente já começa com a segunda parte do nosso estudo, que começa com a pergunta. A gente falou da cosmovisão cristã, a gente falou que a gente precisa viver uma cosmovisão cristã integral, ou seja, completa. Aí vem a pergunta, isso é possível? Viver a plenitude da vida cristã na Terra? Aí eu já começo aqui a gente desmembrar isso daqui. E vem assim, o texto vem dizendo sim e não. E eu vou explicar por quê. Para sabermos, né, para a gente definir, para a gente dizer que eu posso viver essa plenitude, eu primeiro preciso saber o que é essa plenitude. Então, a gente precisa colocar, vamos botar assim, organizar, né? Botar cada coisa no seu lugar, para que a gente possa, com tudo organizado, eu consigo ver melhor. Não é assim que a gente faz? Tipo, tá procurando alguma coisa lá, a gente não tem a menor ideia de onde está. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar meu quarto, vou botar tudo no lugar, aí possivelmente, né? Nem todo mundo tem essa habilidade, as mães nem precisam de organizar, né? Mas acham nada, mas a gente não. A gente, geralmente, quando consegue arrumar, a gente consegue achar. Então, assim, o texto vai dizer assim, ó, Deus nos criou únicos. Então, essa plenitude de cada indivíduo também é. E eu continuo dizendo que não é relativismo. Primeiro, a gente precisa deixar alguns termos, né, que a gente não é do nosso dia a dia. Relativismo significa o seguinte: é um tipo. Que isso, gente? Fecha o microfone aí que eu até me assustei agora. Quando a gente fala de relativismo, a gente está dizendo uma cosmovisão, uma forma de pensar que diz que tudo é relativo. Né? Tudo independente de qualquer coisa, né? Isso depende de cada um. Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi, né, pessoas dizerem, poxa, beleza, mas eu também sou todo certinho, eu não faço mal, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Por quê? Porque o cristianismo é bom para você, mas para mim não é. Para mim, o meu negócio é outro. Isso é relativizar. Por quê? Para ele, a ação de ser bom é o máximo, é o suprassumo da vivência dele. Então, assim, ele não precisa de Cristo para ser bom, vamos botar assim. E isso é relativizar. Por quê? O próprio Cristo diz, quem é bom? Quando o jovem rico chega lá para ele, bom mestre, o que ele fala? Quem é bom? Se não o pai. Por que você me chama de bom? Entende? Então, assim, isso é relativizar. É a gente tornar como se qualquer coisa, sabe, fosse... depende de cada um. Não depende de cada um. Existe, como o Léo botou muito claro, e eu esqueci dessa palavra, existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é Cristo. E a gente precisa ter isso como base para que todas as nossas formas, outras de visão, vão tomando forma. Beleza? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Deus nos criou únicos, então a plenitude de cada indivíduo também é. Eu botei aqui na minha observação o exemplo de Estevão. Estevão, né, lembram lá do começo da Bíblia, lá, começo da igreja lá em Atos, né, Estevão era um diácono, né, e a gente sabe qual é o ofício do diácono. Era um diácono que foi eleito, né, e era o quê? Qual era a função lá que Atos fala do ofício do diácono? É o quê? É cuidar dos pobres, das viúvas e tal. Era um diácono. Só que, quando Estevão é confrontado, né, é questionado sobre a sua fé,
ele faz um dos maiores discursos e melhores e mais completos tratados teológicos da Bíblia até aquele momento. Ele vai desde os patriarcas para explicar por que Jesus é o Salvador. E beleza, mesmo assim ele é apedrejado. Mas o que eu quero dizer com isso? Que, independente daquilo que é a nossa função, existe uma verdade única, e essa verdade única é Cristo. É isso que eu quero dizer com o exemplo do Estevão. Ou seja, ele tinha a função dele, ele foi chamado para o diaconato. Mas isso não quer dizer que ele não deveria falar de Cristo, nem anunciar Cristo, e nem conhecer a Cristo. Entende? Ou seja, é como o pastor mais ou menos falou, não é função só do pastor conhecer Cristo para passar para as pessoas. É função de cada um de nós, porque somos membros do corpo de Cristo. Não somos membros do corpo do pastor, que é do corpo de Cristo. Entende? É essa a importância, né, da ideia de que temos funções diferentes, mas somos todos de Cristo. Então, eu continuo aqui no texto. Existem bases imutáveis, que é justamente isso, né, que a gente vai desenvolver mais abaixo, mas existem funções no corpo que o Espírito Santo distribuiu dentro da medida que o apraz para o fim que ele deseja. Eu gostaria, quem pode aí abrir para a gente, em 1 Coríntios 12, o versículo é o 7 e o 11. 1 Coríntios 12, vai ler o versículo 7 e o versículo 11. Quem achou aí pode ler para a gente, por favor. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Beleza, ótimo, Léo, obrigado. Então aqui ele está dizendo que, embora somos um corpo, o Espírito Santo distribuiu dons, né, habilidades, para cada um, visando o quê? A unidade do corpo. Ou seja, o próprio Deus está sempre falando de visão única, de reunir, né, as visões. E a gente precisa, sendo filho desse Deus, sendo servo desse Deus, precisa também reunir a nossa visão numa só. Aí eu continuo. Não existe grau de importância. A ilustração de um corpo que Paulo faz é para mostrar que cada um tem a sua vital importância e que se um sofre, todo o corpo sofre. Isso também é importante demais a gente ter isso como verdade bíblica. A gente tem a tendência de ser cristão independente. Ou seja, o que eu faço com a minha vida não interfere na vida do outro. Então, assim, independente, né? O que eu fizer, é eu e Deus. Quantas vezes a gente já ouviu falar, né? Não, eu resolvo isso com Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que somos um corpo. E se um sofre, todo o corpo sofre. Todo. Oi? Amém. Então, assim, a gente, né, só reforçando isso, porque, gente, se a gente sair daqui com isso gravado no coração, a gente já, assim, já cresceu muito dentro disso. E eu peço que o Espírito Santo nos faça enxergar essa verdade. Por quê? Amém. Porque, imagina, né, no nosso corpo, qualquer coisinha que machuca, que afeta, altera o funcionamento dele. Né? Se a gente machuca o dedinho do pé,
A gente anda mancando, a gente anda pisando de lado. E é isso, é esse pensamento. Então, assim, não dá para eu achar que, tipo, poxa, a irmã Irani não tem nada a ver comigo. Poxa, a gente não convive praticamente. Então, ela está lá na dela, eu estou aqui na minha. Não dá. Por quê? Porque Deus nos reuniu num corpo só. E se ela sofre, eu também sofro. Então, eu tenho o dever de me preocupar em ajudar ela. E assim com os outros. É por isso que a gente está sempre falando: ore pelo fulano, ore pelos missionários lá em tal lugar, ore pelas lideranças. Por quê? Porque se a gente não tiver esse senso de coletivo, que é a cosmovisão cristã, a gente vai estar fadado a viver, sabe, sempre se reconstruindo. Por quê? Porque a gente pega... Lembra lá do povo no deserto? O que aconteceu? O trecho era mínimo. O trecho era coisa de alguns poucos dias de viagem. Só que, pelos pecados, pelo povo não entender a maravilha que Deus fez, o pessoal ficou lá rodando, velho. E ficou 40 anos rodando. Por causa da teimosia, por causa de não enxergar que o que um fizesse impactava na vida do outro. É isso que o evangelho é. Jesus vai dizer, quando ele vai falar que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo a si mesmo, ele está dizendo isso. Cara, se você não cuidar da pessoa que está próxima de você, que faz parte do seu corpo, como você cuida de você, o corpo vai perecer todo o corpo. Entende? Por isso que sim, é importante os momentos de oração que a gente faz nas reuniões da nossa igreja, no nosso particular, quando a gente ora pelas lideranças, quer sejam elas quem sejam. Mas, poxa, eu não gosto do pastor fulano, então, assim, tô nem aí. Cara, a gente não sabe quem é quem nessa história. A gente não tem, Deus não deu autoridade a ninguém, a não ser Cristo, para definir quem é joio e quem é trigo. Então, a nossa função, sim, é cuidar dessa pessoa, é orar por essa pessoa. E evitar, principalmente, ficar, sabe, tendo embates, tendo choques. A gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque quando a gente olha para o corpo, a gente entende que é o corpo de Cristo, a gente precisa ter essa sensibilidade de cuidar uns dos outros. Beleza? Vamos seguir. Entendemos. É fundamental a importância. Beleza. É de fundamental importância compreendermos o nosso papel. É o nosso dever se empenhar para descobrir para qual serviço Deus nos chamou. E isso dentro ou fora da igreja. Vamos abrir lá em Efésios 5:17. Quem abriu pode já... quem for abrindo pode ler para a gente. Efésios 5:17. Que eu vou ler, depois que a pessoa fizer a leitura, eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, que eu acho ela mais direta. Mas pode abrir. Quem abriu lá pode ler para a gente. Efésios 5:17. Fechou o microfone, Marcos. Tem que abrir, tem que abrir. Agora abriu. sim. Efésios 5:17. Fala assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Exatamente. Numa outra tradução, na linguagem de hoje, ela diz assim, né, na cara: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Amém. Ou seja, para que a nossa cosmovisão também seja íntegra, né, seja integral, para que a visão cristã de mundo que a gente tem seja integral, é fundamental buscarmos compreender qual é a nossa parte no corpo.
quando Paulo vai usar o exemplo, né, um é olho, outro é orelha, outro é mão, beleza. Só que a gente nasce sem saber qual é a nossa função no corpo. E é o nosso dever, sabe? Isso precisa ser a nossa, sabe, acho que busca incessante de descobrir o que a gente vai fazer no corpo de Cristo. Não é, não, eu nasci, pô, beleza, mas eu não tenho dom nenhum. Pelo menos um você tem. Pelo menos um. Eu acho que pelo menos, eu entendi que pelo menos um eu tenho. E você precisa, né, como a palavra de Deus diz, de você pegar o reino de Deus é como um homem que acha, né, um tesouro no campo e ele vai, vende tudo que tem, compra aquele campo e se dedica àquele tesouro. Isso é a forma da gente buscar o que Deus quer que a gente faça. Ela não vem do dia para a noite. Ela não vem por osmose, né? Tipo, tô aqui, ó, senti o que é para eu fazer aqui, ó. Não. Ela é um esforço, sabe? É uma determinação pessoal de você procurar isso. E você precisa procurar. Porque, lembra, o corpo todo sofre. Se você não está exatamente fazendo o que Deus te chamou para fazer, todo o corpo está sofrendo. Então, sim, você é muito importante. Por isso que a gente fala, e é uma realidade, você é muito importante para o corpo de Cristo. Você precisa descobrir qual é a sua função dentro disso, por causa justamente disso. Porque se você não estiver no local exato, fazendo o que Deus te chamou para fazer, da forma correta, o corpo não aguenta, o corpo padece. Aí a igreja fica também 40 anos, usando o termo, a teoria, né, a analogia, rodando. Você já reparou que é basicamente isso que vem acontecendo na igreja ao longo aí vamos botar recente, ao longo dos 30 anos? Ela fica nisso. Fica num ciclo. Por quê? Porque a gente está sempre sendo ensinado que a gente tem que viver, cada um tem que correr atrás de si. Cada um tem que buscar a sua bênção, a sua vitória. Não que não tenha desejos pessoais, né, questões individuais. Claro que tem. Você é um indivíduo. Você é uma pessoa. Né? Você não é você tem uma individualidade, mas essa individualidade ela é característica do corpo que você faz parte. Né? As células da pele não é a mesma célula do músculo, mas ambas são células. Entende? É exatamente isso. É a nossa função. E a gente precisa cada dia mais, sabe? Poxa, mas eu não tenho a menor noção do que Deus me chamou para fazer. Quem mais lógico do que o próprio Deus para te dizer o que você tem que fazer do que ele? Foi ele que te chamou. Só ele sabe exatamente o que ele quer que você faça. Apocalipse vai dizer lá nas cartas, lá não lembro o versículo, mas é essa a ideia, diz que Jesus diz que aquele que vencer, ele daria um nome que só ele e a pessoa ia conhecer. Percebe a preciosidade disso? Você é um indivíduo que faz parte de um corpo. Então, assim, o que você faz, né? Existe uma máxima dizer que ninguém é insubstituível. Mentira. Mentira. O que Deus chamou para você fazer, só você pode fazer, porque Ele determinou, desde antes da fundação do mundo, Efésios vai dizer isso, que Ele nos chamou antes da fundação do mundo para fazer as obras que Ele de antemão preparou. Então, se Deus, o Todo-Poderoso, né, como Jesus mostra que Ele é uma pessoa que planejou todas as coisas, Ele vai pegar de improviso? Não, fulano não quer, Léo não quer? Beleza, vou botar outro no lugar. Não existe isso. Não existe isso. O que Deus chamou você para fazer, só você pode fazer.
E só vai acontecer da forma que tem que acontecer quando o Espírito Santo te fazer entender que você foi chamado para fazer exatamente aquilo que ele chamou. Beleza? Tá claro até aqui? Então vamos seguir. Então vamos lá. Tendo como base esses parâmetros, ou seja, que nós fomos chamados para algumas coisas específicas para nós, tendo como base que a gente precisa ter uma visão integral, né, do Evangelho e conhecer a Cristo de forma integral, tendo como base todas essas coisas, aí sim, a gente pode dizer, é possível viver uma cosmovisão genuinamente cristã. Isso quer dizer que você não vai pecar? Não. Isso quer dizer que você vai ser perfeito? Não. Isso quer dizer que você entendeu a sua função no corpo e você, humildemente, se adequa, procura se adequar ao que Deus quer que você faça. E é isso, o Evangelho tem a ver com isso. Se Cristo quisesse que a gente fosse perfeito, ele pum, perfeitou aí. Perfeitou. Amém. Amém. Se ele quisesse isso, ele teria feito, mas não é. E é tão maravilhoso a bondade e a generosidade de Deus que ele nos chama, ele nos dá o Espírito Santo para gerar em nós a vontade de fazer e ele ainda nos recompensa quando a gente faz. Cara, tem noção disso? Isso que é graça, sabe? É isso que é graça. Então vamos lá. Tendo isso bem claro, a gente segue. Então vamos lá. E é isso que eu quero tratar aqui. E é importante entender também que o efeito de uma cosmovisão genuinamente cristã em nós é uma transformação orgânica, dinâmica e progressiva. Voltando à ideia de algumas coisas precisam sim ser identificadas com nome, para que a gente entenda o contexto dela. E eu vou explicando aqui justamente o que é isso. A transformação é orgânica porque ela precisa ser construída e alimentada diariamente. Não existe vida cristã, como eu falei, por osmose. Sabe? Eu deixo a Bíblia aberta e vai emanando jesusência para mim. Cara, isso não existe. Não existe. Eu preciso ler. Eu preciso orar. Eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. Porque se isso não acontecer, beleza. Claro que hoje em dia a nossa realidade mudou um pouco, mas a gente tem isso aqui, ó. Deus deu essa ferramenta, tecnologia. A gente não está reunido em nome dele? Então, assim, ela é orgânica. Quando eu falo de a cosmovisão causa em nós uma transformação orgânica, porque ela gera não só necessidade, mas o entendimento que ela precisa ser constantemente alimentada. Né? Por quê? Porque lembra lá da parábola do joio do semeador? A parábola do semeador ela vai dizer o seguinte, que né, tem vários tipos de semente, mas uma delas ela é bem específica. Ela vai dizer que aquela semente ela começa a ser sufocada pelos espinhos, ou seja, a dificuldade, as preocupações, né, os desejos do coração da pessoa, e ela vai dizer que a pessoa o quê? Ela morre. Ela vai dizer que a pessoa é lançada no fogo. Ela vai dizer que a pessoa não dá frutos. Esse é o grande lance. Quando a gente não alimenta de forma orgânica a nossa vida cristã, ou seja, constantemente, o dia a dia, as dificuldades, os problemas, pandemia, vai criando espinhos e vai sufocando. Ela continua lá. É a semente, é Cristo no nosso coração, continua sendo. Só que a gente não consegue dar fruto. Por quê? Porque a gente está tão sufocado com tantas coisas que não dá fruto. Vive uma vida, vamos botar assim, vira uma plantinha não, né? Plantinha, bom, de grandão aí, plantinha não, mas vira uma planta mirrada, né? Que não atinge o seu propósito, que é frutificar.
Então, orgânica, ficou claro a ideia de orgânica? Beleza? Eu estou só acelerando e, tipo assim, também não abrindo agora para comentários, porque senão a gente vai estender muito, tá, gente? Então, assim, eu tenho que ir tocando e aí depois, se quiser alguém dar um comentáriozinho, precisa ser bem breve, para a gente tentar ir no máximo 11h40, tá encerrando, que já são 11h20, tá bom? Então, vamos lá. Dinâmica. Né? A gente falou de orgânica. Por que ela é dinâmica? Pois a gente precisa, a cada momento que a gente lida com ela, a cada momento que a gente olha para a realidade cristã, a gente é transformado e a gente passa a não olhar mais como antes. Lembra daquela passagem que Jesus cura um cego? Aí ele primeiro vai lá, aí o cara era cego. Aí depois ele faz lá, cospe no chão, faz uma lama e tal. Aí o cara vai, eu estou enxergando alguma coisa. Só que, os homens parecem árvores, ou seja, a visão está distorcida. Mas eu estou enxergando, era melhor que antes. Só que Jesus não fica satisfeito. Não, calma aí, velho. Não é assim. Você tem que enxergar nitidamente. Aí Jesus vai lá, faz de novo. Claro que o contexto dessa passagem vai dizer também que o problema ali é que a situação em que a pessoa vivia era uma situação de falta de fé. Foi uma das cidades que Jesus fez menos milagres por causa disso, por causa da dureza do coração. Então, assim, esse cara, mesmo com Jesus, mesmo vivendo ali diante daquele que poderia restaurar, a incredulidade era tanta que a visão dele não aconteceu de praxe, né? De praxe, de estalo, não recuperou de cara. Aí precisou Jesus de novo dar atenção a ele, para que a visão dele, aí sim, agora não, agora está integral. Então ele começa a olhar as coisas com aqueles novos olhos que Cristo deu. E é isso, à medida que a gente vai olhando para Cristo, através da Bíblia, através da comunhão, através da vida cristã de oração, a gente começa a enxergar ela diferente. E aquilo que a gente antes enxergava de uma forma, começa a olhar com uma visão mais piedosa. E isso é gradativo, isso vai crescendo. E isso é a ideia de dinâmico. Porque ela não é estática. Você não vai ficar, não, né, usando essa passagem, eu estou olhando só para pessoas como árvores e já estou satisfeito. Não, você não vai continuar assim. A vida cristã, ela precisa, sabe, é dia após dia. Como você enxergava antes, não é como você vai enxergar hoje. E amanhã você vai enxergar diferente, entendendo que não é uma mudança não, agora eu estou vendo um Cristo Não. O que vai aperfeiçoando ou melhorando é a sua visão do mesmo Cristo. Beleza? E vamos lá. Ela é progressiva. Isso aqui também é importante, né? Eu até deixei bem escrito, na verdade, no texto, para a gente ter isso claro. O que é progressiva nesse contexto? Aí eu botei, pois você não perde o que conquistou, e sim vai acumulando. Aí eu uso o exemplo. Imagine alguém que, por algum motivo, se afasta da igreja. Se a sua cosmovisão era bíblica de fato, no momento em que ele retorna, ele passa a dar continuidade àquilo que ele buscava. Pois o que mudou não foi a cosmovisão, e sim a sua própria percepção. O que eu quero dizer até aqui? Vou pausar aqui, né, para a gente explicar até esse momento do dar continuidade àquilo que ele buscava. O que eu quero dizer? A pessoa creu em Cristo, de verdade, né, seu coração foi transformado. Mas aconteceu, né, os espinhos da parábola do semeador, os espinhos, sufocou. O cara parou de dar fruto. O cara, sabe, perdeu a alegria da convivência, se afastou. E isso quer dizer que ele perdeu tudo que... Não, porque é Cristo quem garante. Por isso que ele não perde. Entende? Não estou falando do âmbito nem de salvação.
porque isso é inegável. A partir do momento que Cristo regenera para sempre. Agora, existem esses problemas. Os espinhos sufocam. Então, assim, ele se afasta da convivência, da comunhão. Mas à medida que ele volta, o Espírito Santo volta a arder no coração dele. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não estou dizendo que o Espírito Santo se afasta e depois... Não. O Espírito Santo continua ali. Permanece. Só que, à medida que esses espinhos vão diminuindo, vão sendo limpos, aquilo ali que estava escondido começa a aparecer novamente. Imagina uma peça, uma maçaneta, né? Hoje em dia acho que quase não se usa mais, mas antigamente tinha um metal que se usava muito, que era o latão. Ele é muito parecido com ouro, né? Ele é dourado. Então, assim, à medida que as pessoas vão pegando na maçaneta, né, gordura da mão, suor, enfim, poeira, ela vai escurecendo. Mas ele não deixa de ser latão, ele não deixa de ser maçaneta. Quando você chegava, eu não lembro agora o nome acho que era Caol o nome do produto, quando você chegava lá com aquele produto e limpava, voltava a brilhar. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele não pega, não, tô fora desse cara, quando ele resolver voltar, eu dou uma moral. Não, o Espírito Santo continua sempre. A partir do momento que o homem é regenerado por Cristo, Cristo não se afasta dele. Ele pode, sim, sufocar com os espinhos, mas Cristo é poderoso sempre para tirar esses espinhos e fazê-lo brotar e dar frutos novamente. Então, aí eu concluo, pois o que mudou não foi a cosmovisão dele, ou seja, não foi a vida cristã, não foi o que mudou. O que mudou foi a percepção dele sobre a vida cristã. Ou seja, os desejos do coração dele começaram a ser maiores do que a vida cristã, do que o se dedicar a Cristo, do que o estar debaixo das ordens de Cristo. Então ele começa, sim, a esse processo, né, dos espinhos fechando, ele começa a se afastar. Aí eu concluo, pois se viu diante do grande dilema de que a cosmovisão bíblica não cabe dentro das suas sensações. Ou seja, ele sente aquilo, né, qualquer sentimento que a Bíblia mostra como carnal, né? Isso existe uma relação muito clara em Gálatas 6, se eu não me engano, 5, alguma coisa, que vai dizer o que são as obras da carne. Então, as obras da carne começam a sufocar, né, esse cara, começam a germinar, a crescer, né? E isso, dentro de um determinado período, acaba cegando esse cara. Então, repetindo, a cosmovisão a transformação da cosmovisão no nosso coração, ela é uma transformação orgânica, porque precisa ser continuamente alimentada. Ela é dinâmica, porque o que a gente percebe hoje, o que a gente aprende hoje, a gente amanhã vai estar aprendendo mais. E ela é progressiva, porque a gente não retorna, a gente não volta. Deixei de conhecer a Cristo, não. Ela vai sendo acrescentada dia a dia. Lembra aquele versículo que o pastor fala de Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai sendo iluminada dia após dia até ser dia perfeito? É isso que é a nossa vida cristã. Beleza? Até aqui. Tá tranquilo? Estou sendo claro aí? Beleza, então. Então vamos seguir. Gente, pelo horário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pausar, sabe, a gente vai entrar agora na parte... a gente falou da progressiva. Então eu vou ler até a parte que diz sobre conhecer a Cristo e largar tudo, que é o final da segunda parte, e eu vou pausar aqui.
Por quê? Porque senão a gente vai ficar muito extenso. Eu sei que, né, outras pessoas têm os seus afazeres e a gente precisa respeitar dentro disso. Então, assim, o que vai acontecer? Eu vou ler até essa parte, aí eu vou falar, né, desenvolver até essa parte e vou encerrar. No final, a gente tem um questionário, né? Quem não conseguiu, quem tiver dificuldade de baixar esse texto, fala comigo ou fala com o Léo, que a gente manda o texto para vocês. Para quê? Para que vocês em casa leiam esse texto e depois respondam o questionário. Esse questionário, ele é de suma importância porque ele vai alimentar aquilo que a gente vai estar tratando nas próximas aulas, porque a gente vai continuar isso. Lembra, a ideia é uniformidade, e a uniformidade só vem com a constância. A gente precisa estar sempre falando, a gente precisa continuamente estar falando sobre isso. Então, é isso que eu vou fazer. Aí a gente vai ficar só faltando a terceira parte, que é uma série vamos botar assim, de declarações do que uma cosmovisão genuinamente cristã precisa ter, tá? Então, eu vou ler aqui, vou desenvolver isso aqui, a gente pausa, aí depois o Léo vai entrar cantando mais um louvor, né? E a gente encerra para vocês também seguirem o domingo de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui diz assim, ó, agora, tendo claro esses princípios, precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. E isso envolve duas coisas: conhecer a rocha e abandonar a construção que vínhamos fazendo sobre a areia. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa conhecer a Cristo, considerar o que está acontecendo aqui. E, cara, se a gente validar que o que passa no nosso coração não é o que o Evangelho ensina, a gente precisa jogar fora. E essa é a parte mais dolorida da vida cristã. Dolorida não pelo fato de ser ruim para a gente, muito pelo contrário. É bom. Isso nos faz cada dia mais se aproximar de Cristo. Só que a gente é tão ensinado que o que nos faz feliz é o que importa, que a gente esquece de Cristo, que é a nossa verdadeira felicidade. Ou precisa ser a nossa verdadeira felicidade. Beleza? Então, seguindo. Quando tomamos como analogia a construção, podemos dizer que as colunas representam a nossa regeneração e é o próprio Deus, através do Espírito Santo, quem as estabelece sobre a rocha que é Cristo. Ou seja, nessa ideia de construção, existe as colunas, né, aquilo que é a base, e existem os alicerces, né, que é o que vai fazer, é onde você vai botar o tijolo em cima, né? Então, assim, as colunas é o próprio Deus quem define. Ele coloca, que é Cristo. A coluna, a base, é Cristo. Isso não muda, isso é imutável. Agora, os alicerces, e é o que eu vou dizer aqui, os alicerces simbolizam a nossa cosmovisão, que vai sendo desenvolvida ao longo da vida. Para a construção ser conforme desenhado pelo arquiteto, usando essa analogia, Deus sendo o arquiteto, precisamos colocar os alicerces no lugar certo. Ou seja, tendo Deus estabelecido as bases, a construção desses alicerces de como, né, vai definir a casa que Deus quer que nós sejamos, é construída através da cosmovisão que nós temos. E é o nosso compromisso, né, estar sempre o quê? Olhando o que Deus quer que a gente faça. É o exemplo que eu vou dar aqui. Pois, colunas nos lugares certos, porque isso é imutável. Deus estabelece as colunas no lugar certo. Só que ele mantém a gente vivo para a gente viver uma vida cristã. Então, assim, é nossa função desenvolver essa vida. Aí, ó, eu vou dizer, mas alicerces nos locais ou posições ou seja, pode ser contínuo, no local errado e na posição errada. Ou pode ser só no local certo e na posição errada. Entende? É essa a ideia. Então, assim, tendo os dois ou no local ou na posição errados, vai sempre
incorrer, ou seja, acontecer o risco de instabilidade. O que eu quero dizer com isso? Na analogia da construção, se a gente colocar os alicerces no lugar que não é para estar, a gente vai ter problema na nossa construção. Porque a coluna é firme, a coluna sustenta. Só que os alicerces, eles dão sentido à casa que vai ser. E, por exemplo, se você pegar e botar um alicerce, né, de uma casa, vamos botar assim, aqueles estilos mais coloniais, mas Deus quer que você seja uma casa moderna. Entende? É isso que a gente precisa entender. Por isso eu falei antes da gente descobrir o que Deus quer que a gente faça. Porque aí sim, a nossa cosmovisão, os nossos alicerces vão ser construídos exatamente onde precisa ser. Aí eu vou continuar. Então é necessário constantemente estarmos olhando para a planta. Ou seja, a planta da casa, né, que somos nós, é a própria Bíblia. É a própria vida cristã que vai nos dizendo o que a gente precisa fazer para a construção sair correta. Nossa vida também é assim. Cristo é a nossa base, é o motivo e o objeto. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O motivo e o objeto. É Ele quem gera em nós a fé para que a gente creia. Então, ele motiva, ele é o motivo. Ele quem determinou a fé em determinado tempo no nosso coração. E também ele é o objeto, ou seja, ele é o alvo da nossa fé. Lembra que Moisés vai dizer que ele é o autor e o consumador da nossa fé? É a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Então, mas muitas vezes não o temos como Senhor. Ou então colocamos uma imagem daquilo que imaginamos, agora que eu vi que ficou repetido o sentido. Botamos uma imagem daquilo que a gente pensa que é ele. Porque se dedicar a ele significa, em grande parte, abrir mão do que queremos, do que gostamos e talvez até de quem gostamos. Ou seja, qualquer coisa, qualquer pensamento sobre Cristo que não é exatamente o que as Escrituras dizem, a gente está criando um ídolo. A gente está fazendo tudo, menos o Cristo sagrado das Escrituras. Então, assim, se a gente precisa ter essa cosmovisão, essa integração, essa visão de mundo, que cosmovisão é basicamente isso, a gente precisa ter essa visão de mundo pautada no Evangelho, para que aí sim, né, a gente tenha cada vez mais uma visão melhorada, aperfeiçoada do Cristo. Lembra do cara, do cego, da visão que vê homens como árvores? Então, a gente não pode parar só, não, estou vendo como árvore e estou tranquilo. Não, a gente precisa continuar, porque qualquer coisa que não seja exatamente o Cristo do Evangelho não é Cristo, é ídolo. E isso é o que faz com que, muitas das vezes, a gente tenha dificuldade de abrir mão de certas coisas, de certas práticas, de certas pessoas. Isso dificulta para a gente. Por quê? Porque requer, a gente negar o nosso desejo. E lembra que a vida inteira a gente é construído sobre uma cosmovisão que diz que nós somos importantes e o que importa é a nossa felicidade. Só que a Bíblia mostra diferente. A Bíblia mostra que tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dele. Então é Cristo o centro de todas as coisas. Não somos nós. Não é a nossa felicidade. E ele é tão generoso que a nossa felicidade acaba se completando ou sendo verdadeira quando a gente está nele. Porque a vida cristã não é uma vida penosa. Penosa no sentido de tipo, não, nossa, eu conheço Cristo. Gente, não é o Cristo ressurreto que você conhece. Se a tua vida cristã não gera paixão, se você não é apaixonado por Cristo, se Cristo não só de falar dele, não esquenta o teu coração e não faz, mudar a tua forma de pensar, a tua expressão, é importante que, com a ajuda de Deus, você revise sim
o seu cristianismo. Porque Cristo precisa ser isso. Cristo é aquele fogo que queima na sarça e ela não se desfaz. Esse é Cristo. Entende? É paixão. Não dá para ser um servo de Cristo, né? Um amigo, um filho, enfim, não dá. Pedro vai dizer isso, né? Poxa, para onde eu vou? Só você tem a palavra de vida eterna. Quando ele ainda sem completar a obra, crucificado, os soldados romanos vão lá e dizem: nossa, esse era realmente o Filho de Deus. É isso. Estar com Cristo, conhecer Cristo, precisa gerar paixão. E essa paixão vai cada dia mais, né, enchendo o nosso coração. Beleza? Então, aqui concluindo, não queremos parar a construção na areia, ou seja, a gente tem essa tendência, né, de seguir aquilo que a gente gosta no nosso coração e a gente não quer parar. Ou seja, a gente está construindo na areia. Muitas das vezes a gente sabe, muitas das vezes não. A gente não quer parar, porque dá trabalho, sabe? É cansativo. Um exemplo bem prático disso é que quando criamos desculpas para não obedecer ao que está escrito de forma clara. Vamos pegar um exemplo dos nossos dias aí. O pastor tem falado sobre amor, tem pregado aí, feito uma série de mensagens maravilhosas sobre amor. Aí a gente pega e pensa, poxa, tudo bem, mas não é tanto assim. Gente, essa é a questão. A gente só quer, muitas das vezes, e isso não é... Quando eu falo a gente, é porque eu também me incluo nisso de verdade. A gente só quer aquilo que é agradável do Evangelho. E quando a gente só quer o que é agradável do Evangelho, a gente não quer o Evangelho. A gente quer a gente. E é isso que a gente precisa, sabe, colocar diante de Deus. Sabe? Porque se a Bíblia fala que é... E tem coisas que são bem claras. Você tem que amar. Então você tem que amar. Ah, mas eu não sinto. Não se trata de sentir. Não é o teu sentimento que define as coisas. É Cristo. E precisa levar esse pensamento, essa compreensão e essa dificuldade, se for, a Cristo, para que Ele mude. Porque senão, o que você vai continuar adorando não é o Cristo das Escrituras. Entende? Concluindo, conhecer a Cristo requer largar tudo. Ou seja, essa construção que nos foi feita ao longo da nossa vida, a gente precisa jogar fora. Se não é cristão, se não glorifica a Deus, se não coloca Deus como acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, pelo menos, a gente precisa jogar fora. Não é cristão, não é de Cristo. Por isso, a dificuldade, pois não interpretamos literalmente o que está escrito sobre nós, nossos próximos e Deus. Por isso, vivemos sempre em reconstrução. O que eu quero dizer com isso para a gente finalizar? É justamente essa dificuldade, essa falta de uma visão completa, integral, de tudo aquilo que a gente apreende, ou a gente percebe, ou a gente vive, que faz com que o evangelho, o cristianismo, né, que a gente vive, não seja integralmente cristão. E a gente precisa, sabe, colocar isso diante de Deus. Não dá para, sabe, tipo, ter um pouco de Cristo. Não dá. Ele mesmo falou, ó, ou junta ou espalha. Ou tá ou não tá. E a gente está. A gente nasceu de novo. E a gente tem tido a oportunidade. É isso aí, conhecereis a verdade libertará. É isso, André. É essa oportunidade que Deus nos dá de construir. Lembra que eu falei que ele não só nos transforma,
mas coloca em nós a vontade de fazer e ainda nos abençoa. Ou seja, quando a gente segue aquilo que ele mesmo determinou para que a gente seguisse, ele não só nos faz seguir aquilo, porque ele não abandona, ele pega, ó, a regra é essa aí, ó, gente, se vira aí. Não. Ele pega e fala, é isso que vocês precisam fazer. Eu estou com vocês e a gente vai fazer. Ah, mas Deus, eu não sei se eu... Vai fazer sim, porque eu estou com você. Eu é que garanto, não é você. Sou eu quem garanto. Então a gente se coloca debaixo de Cristo. Aí a gente faz o que ele quer, aí ele ainda chega pra gente e, pô, vou te dar uma moral. É isso que Deus faz. Essa é a graça e a generosidade de Deus. Beleza? Então, assim, agradeço todo mundo. Acabei estendendo aí 15 minutos do horário previsto, né? Mas agradeço a todos que ficaram. Né? Eu sei que é um pouco corrida, essa aula acabou sendo um pouco diferente. Se a gente debatesse mais, possivelmente a gente não teria nem saído lá dos primeiros tópicos, mas, assim, eu acredito que com essa base a gente tenha recursos para, nas próximas aulas, a gente começar a discorrer, a debater e a falar sobre isso, a falar sobre a dificuldade que é, sobre a dificuldade que a gente tem, entendeu? Ou não, ou tipo assim, poxa, eu consegui, sabe? Porque esse momento é importante para isso, para a gente compartilhar, sabe? Compartilhar, poxa, agora, poxa, isso daqui, ou que não seja público, mas, sabe, considerar no coração e tipo, poxa, isso daqui, Deus, olha isso daqui em mim. A gente precisa ter essa reflexão. E a gente vai estar continuar tratando esse assunto nas próximas aulas. Começar a aula às 9, a gente pode, assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer a sugestão. Se todo mundo concordar, beleza, para mim não tem problema nenhum, não. Ok? Eu tenho feito às 10, é mais porque, tipo assim, como com essa rotina de quarentena a gente está dormindo mais tarde e tal, por isso que eu sugeri às 10. Mas se for o caso, a gente puxa um pouquinho antes, aí o formato muda, né? Pra gente. Vai ser introdução, tipo assim, palestra, e depois a gente discutindo e respondendo o que for gerado de dúvida, né, ao longo da conversa. Tá ok? Abraço a todos. Léo, segue aí. Aí depois do Léo, eu gostaria de pedir o presbítero Marcos que estivesse fazendo a oração de encerramento, e depois eu volto para mandar um beijo para todo mundo e a gente encerrar. Amém. Separei um louvor aqui que fala a respeito exatamente de tudo isso que o Cássio falou pra gente. A gente conhece os nossos defeitos, as nossas debilidades, tudo aquilo que a gente precisa ajustar, não se ajustar ao que nós queremos, mas o que a palavra de Deus diz, porque às vezes a gente só quer alguma parte do evangelho e não quer ele todo. Aquelas coisas que às vezes Deus pede pra gente fazer, às vezes a gente deixa de lado, que é colocar a nossa mensagem, o nosso ego, o nosso eu acima da palavra de Deus. Então vamos fazer um momento de reflexão aí, pedindo para que Deus olhe dentro do nosso coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom.
mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Oramos. Senhor, louvado e engrandecido é o teu santo nome, Senhor. Ah, Deus, que momento maravilhoso nós passamos e estamos ainda passando nessa manhã na tua presença, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida, Senhor, da nossa condição espiritual, tem nos dado talento, como o nosso superintendente falou. E o Senhor nos dá o talento, aquele talento que nós realmente possamos suportar, Senhor. E cada um com seus talentos tem trabalhado na sua obra, Senhor. Nós estamos nos reunindo, Senhor, pela internet, Senhor. Nós, na medida do possível, Senhor, com todos os nossos esforços, Senhor, queremos render glórias ao teu nome, mas sabemos que por mais que nós façamos ou venhamos a fazer, nunca vai ser o suficiente para ti, mas nós lhe pedimos, Senhor, que nesta manhã, Senhor, o Senhor continue nos abençoando. A cada um, Senhor, que participou dessa escola bíblica dominical, Senhor. Até mesmo aqueles, Senhor, que por algum motivo estão trabalhando, Senhor, ou estão dispersos por motivos, Senhor, que o Senhor bem sabe. Mesmo assim, nós pedimos as suas bênçãos, Senhor. Te pedimos o amor, a paz entre as famílias, Senhor. A união dos lares, Senhor. E, acima de tudo, Senhor, amar o Senhor e colocar o Senhor acima de todas as coisas, Senhor. No fundo, Senhor, também, esse foi um tema de hoje também, porque foi citado, Senhor, que deveríamos amar o Senhor sobre todas as coisas, Senhor. Sendo assim, Senhor, também te peço especialmente uma bênção, Senhor, para o nosso irmão superintendente Cássio Vandré, Senhor, que, ó Deus, prontamente, Senhor, preparou esse estudo com outros irmãos, Senhor, e assim, ó Pai, elaborou tudo isso para que nós pudéssemos estar desfrutando nesta manhã, Senhor. Mas nós sabemos, Senhor, que toda essa intenção, Senhor, que toda essa vontade foi o Senhor que colocou no coração do teu servo, Senhor. Pedimos uma bênção também, Senhor, para o nosso conselho da nossa igreja, Senhor. Pedimos uma bênção também especial para os nossos pastores, Senhor Daniel, Valdeci, Senhor. Alivia as nossas dores, porque nós sabemos que o Senhor tem aliviado, Senhor, e tem cuidado de nós, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, agradeço, né, mais uma vez aí a presença de todos. Já está disponível, não é isso, Léo? Tanto o arquivo quanto o questionário. Eu vou compartilhar no grupo da EBD, mas eu vou deixar aqui também o link para o pessoal que não está no grupo da EBD dos jovens. Eu vou colocar aqui agora rapidinho, só um instante. Tá, beleza. Aí eu vou também disponibilizar, como eu fiz para cada um, né, mandando o link, eu vou mandar também esse questionário. Aí eu gostaria de pedir aos irmãos que respondessem lá, dessem uma olhada lá. Tá no chat já, o questionário, tá bom? Esse aí é o link dele aberto ou é aquele só de resposta? Acho que é aquele dele aberto. Ih, rapaz. Não. Acho que ele é aberto, que ele é maior. É mesmo? Manda pro meu zap, porque eu não consegui. Tá, mando sim. Eu não tenho o teu telefone não, irmã, mas aí eu passo para a Alessandra e a Alessandra te encaminha, tá bom? Ok, obrigado. Obrigado, eu agradeço mesmo aí a presença de todos, né, mais uma vez.
Que todos tenham um ótimo domingo, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. E domingo que vem estamos juntos de novo. A gente só vai alinhar isso aí e propor o horário das 9 horas. Mas que vai ter EBD, vai ter. Amém. Aí, se o pessoal não concordar de 9, a gente mantém 10 horas, tá bom? Beleza. Abraço a todos, irmãos. Fiquem com Deus. Abraço, pessoal. Beijo do Cássio. Valeu. Fiquem com Deus.